Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, programa de 9 de novembro. Connosco estão a Patrícia Machado, o Francisco Brito e o Luís Pardal, como é habitual. O meu nome é Luís Matias e vou aqui moderar a conversa ao longo desta próxima hora. Bem-vindos, boa tarde. Vamos começar com o tema proposto pela Patrícia. Bem-vinda, Patrícia. Bem, este traz-nos um tema que já abordámos num ou outro instante, até numa nota, numa avaliação final, mas vamos aqui à inflação. O aumento do custo de vida, as medidas que estão a ser propostas atacam de frente a esta realidade? Esta é uma pergunta que a Patrícia faz. Que resposta é que nos traz para isso? Patrícia, que tema é este então? Ora, boa tarde a todos. Naturalmente eu escolhi este tema porque dificilmente não será uma preocupação que atravessa as vastas camadas populares nos dias que correm. E de facto, até num quadro em que estamos a discutir o Orçamento de Estado, mas isto é uma matéria que vai muito além do Orçamento de Estado, o que assistimos são uma clara exigência às contas certas para quem trabalha e para a maioria da população e, digamos assim, borlas fiscais e umas mãos largas para aquilo que são, o que vamos assistindo também indescritivelmente, que é o aumento dos lucros extraordinários. Há mais de um ano que os preços aumentam, sobretudo na energia, nos combustíveis, nos bens alimentares, naquilo que são outros bens essenciais. Já se percebeu que o destino desses aumentos de preços são esses mesmos lucros extraordinários, que são usados para acumular a pretexto de tudo. Antes era o déficit, depois foi a Covid, agora é a guerra. E, portanto, o Governo continua a recusar medidas de controle e fixação de preços, que é disso que falamos, quando falamos em inflação, ao mesmo tempo que recusa também o aumento sério e real dos salários e das pensões, que possam, desde logo, repor o poder de compra perdido, mas ir também além naquilo que são as condições de vida dos trabalhadores e das populações. Nós estamos a falar já de um salário perdido dos trabalhadores este ano, não é? Com aquilo que tem sido o aumento dos preços. Nós há umas semanas atrás era 24% o aumento em média da energia, 19% por exemplo no peixe ou 17% na carne e 10% nas frutas e legumes, só para dar alguns exemplos daquilo que são coisas básicas na casa de qualquer um dos portugueses. Enquanto, ao mesmo tempo que somos chamados a este, como eles dizem, esforço, por razões inexplicadas ou então tentando associar àquilo que eu acabei de dizer, estamos a falar que só no primeiro semestre, portanto não é a partir de março como tentam fazer crer, é só no primeiro semestre, aquilo que foram as grandes empresas cotadas na Bolsa arrecadaram 2.300 milhões de euros de lucros. Portanto, isto precisa naturalmente de outras respostas. Se acrescentarmos isto ao aumento da taxa de juros, como a semana passada falámos, estamos a ver. E, portanto, isto precisa de medidas concretas que o Governo não está a querer enfrentar de frente. É necessário o controle e fixação de preço, o combate a margens especulativas, o aumento de salários, o aumento das pensões e não o corte, como se está previsto a partir de janeiro. E, portanto, na prática e resumindo, o povo está a pagar e os lucros estão a engordar e, portanto, é necessário enfrentar com coragem. E é isso que não temos assistido nestas medidas que têm sido anunciadas. A Patrícia traz este tema, passo para o Francisco. Francisco, a Patrícia deixa-nos algumas pistas de soluções que aponta, são soluções político-económica, nomeadamente a fixação de preços, também o aumento de alguns rendimentos, especialmente os que estão dependentes dos pagamentos do Estado. Francisco, como é que se pode enfrentar este aumento do custo de vida e a inflação que temos pela frente? Está o Governo a fazer o que deve? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde à Rádio Diana e principalmente aos nossos ouvintes que têm aqui paciência para nos escutar. De facto, o aumento do custo de vida está a sufocar as famílias, no geral está a sufocar todos os portugueses, principalmente os que têm maiores dificuldades financeiras, mas também está a dar grandes sinais de preocupação às famílias da classe média. Aliás, eu quando comecei a ouvir notícias sobre a possibilidade de aumento do custo da energia, ou seja, a questão da escassez, a dificuldade de fornecimento e tudo mais, percebi logo que este seria, de facto, um dos grandes sinais que levaria a uma possível recessão. Porque todas estas áreas que afetam diretamente a economia familiar afetam a economia no seu global. Ou seja, a subida das taxas de juros, aumento do custo dos bens alimentares e este custo de energia que referi são algo
ou são questões que nos colocam diretamente em causa e a nossa estabilidade económica. Mas também é necessário ver que o aumento destas despesas todas não foi acompanhado com a melhoria do rendimento das famílias. Aliás, o governo aproveitou esta ocasião para aplicar cortes nas pensões. É, aliás, o segundo corte nas pensões que o PS decide em cerca de 11 anos. O primeiro, se bem se recordam, foi com a vinda da Troika, negociada ainda pelo governo de José Sócrates. Por outro lado, o governo está novamente a obrigar-nos a mendigar por apoios. E isto não é correto. Isto, de facto, não é uma forma de combater esta inflação. Eu acho que há aqui uma questão essencialmente de falta de estratégia por parte do governo, naturalmente, porque é quem tem aqui a possibilidade de fazer alguma coisa para corrigir esta situação. E esta falta de estratégia é ainda mais preocupante por não ter havido uma preparação da nossa economia para ter robustez para resistir a estes impactos, primeiro com a pandemia, depois com esta questão da guerra e que tem inflacionado bastante os preços nas diferentes áreas. Mas esta falta de preparação também se deve muito às trapalhadas políticas da geringonça, com o apoio do CDU e do Bloco de Esquerda, muitas delas têm mantido ainda a sua continuidade. Em relação à questão da fixação de preço, eu depois também gostava de comentar mais alguma coisa, mas se calhar vou deixar para a segunda ronda, onde gostaria também de apontar aqui algumas possíveis soluções. Obrigado pela tua síntese, porque realmente aproveitamos assim bem o tempo para pormenorizarmos um pouco mais este tema. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. Já aqui foram apontados caminhos, mas também críticas à atuação do Governo. Como é que achas que está a ser enfrentada esta questão da inflação, do aumento do custo de vida e que propostas é que realmente podem atacar de frente a esta realidade, como pergunta a Patrícia Machado? Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, à rádio, aos nossos ouvintes. Bem, de facto, enfim, estamos a atravessar uma situação extraordinária, aliás. Quando se fala em inflação, isto quase que se pode dizer que é uma inflação até quase que artificial, no sentido em que não há para já diretamente um aumento de todos os preços de todos os setores. Infelizmente está a atacar sobretudo aquilo que são os bens essenciais, a alimentação, a energia e, portanto, na sequência disso, é natural que ataque sobretudo mais o poder económico das famílias, como é natural. Portanto, nós não podemos deixar de, naturalmente, comprar bens essenciais. E isto deve-se, sobretudo, pelo aumento de... Bem, ficamos com o Luís Pardal congelado. O Luís está em ligação à distância e não o conseguimos ouvir neste momento. Há pouco falava... Agora sim, já estamos a ouvir há o uma Luís, situação Luís pandémica Pardal. que Não está sei se me para trás. consegues ouvir. Tivemos aí um congelamento na tua ligação e espero que Ok. agora possas retomar então para ouvirmos o que nos estavas a dizer. Sim, sim. Sim, ok. Portanto, não sei... Sim, estavas a abordar a questão desta inflação estar a afetar essencialmente os bens energéticos e depois os bens essenciais que são essenciais. às famílias. Exatamente, portanto isto provoca diretamente às famílias um grande constrangimento e o governo tem tem tomado já medidas para apoiar as famílias, mas sobretudo está a trabalhar num novo orçamento de Estado em que em matéria de rendimentos é histórico, portanto é histórico aquilo que está aqui em discussão. Enfim, o aumento do salário mínimo, o aumento do subsídio de refeição, o apoio em IRC, portanto estamos a falar aqui também no apoio às empresas. Em matéria de IRS, finalmente vamos poder ter uma nova tabela de retenções na fonte que terá muito impacto também. Os escalões do IRC vão ser atualizados, portanto, em cerca de 5%. A partir do segundo escalão, aliás, no segundo escalão, haverá uma descida de 23% para 21%.
Portanto, enfim, isto vai ter aqui naturalmente um grande impacto. Não se resolve completamente o problema? Não, não resolve. Nós temos o Banco Central Europeu, no fundo, a aumentar as taxas de juros. Isto não será este o caminho. Portanto, não há aqui um aumento do consumo, como também o Banco Central refere, não é? Ou utiliza essa retórica para isso. As pessoas não estão a consumir mais, as pessoas estão a consumir o mesmo, mas o aumento dos preços não é por o aumento do consumo. Portanto, continuarmos aqui a aumentar juros, isto vai ter um impacto brutal, como todos sabemos, e o governo já está também a trabalhar nesta matéria, nomeadamente, e terá que ser esse o caminho. Portanto, a banca vai ter que estar disponível e tem interesse em poder renegociar também com as famílias, porque não pode acontecer o mesmo, e acredito que assim não será. Não podemos correr o risco de, como na anterior crise, as pessoas estarem a entregar casas ao banco, não é? Portanto, isto não poderá acontecer. E em matéria de apoio às famílias, também temos aqui o aumento das deduções do IRS, sobretudo, portanto, do segundo filho. Temos o aumento do IAS, que é muito importante também. O aumento das pensões, portanto, há aqui um corte das pensões, não? Há uma atualização das pensões, não é como se quer fazer crer. E, portanto, esta conjuntura, naturalmente, que não é favorável, mas ainda assim prevê-se um crescimento acima da média europeia para o próximo ano, ainda que moderado, mas prevê-se um crescimento. Patrícia, o Luís apontou aqui algumas respostas que identifica que possam estar, que pretendem colmatar aqui este aumento do custo de vida e a inflação, nomeadamente os apoios fiscais ao rendimento. Podem ser caminhos a ter em conta? Podiam ser outros? Que soluções então e alternativas é que existem, como a Patrícia também lançou logo como pergunta no seu tema? Sim, eu acho que o que estamos aqui de facto a falar, mais uma vez, e há muita gente, muitos ouvintes certamente nossos vão dizendo não ligo à política, não percebo de política, e muitas vezes há essa tendência quando de facto aquilo que são as opções políticas fazem-nos ligar as pessoas do entendimento que isto são opções políticas, estamos a falar do dia-a-dia da vida das pessoas. E o que a gente tem que também contribuir é que as pessoas entendam que não tem que ser assim, que há outras soluções alternativas que não ponham sempre os interesses dos grandes lucros económicos, como estamos a ver, com lucros extraordinários. Não estamos a falar do lucro, digamos, normal, que poderia haver em circunstâncias normais. Estamos a falar de lucros absolutamente especulativos. Aquilo que nós estamos a pagar, com o aumento da luz, do gás, já não há um pacote de manteiga a menos de 2 euros. As pellets, para além da energia, as pellets o ano passado eram 4 euros, este ano estão a 11 euros. Portanto, é aquilo que nós, para nos poder aquecer, para podermos ter há crianças a ir para a escola com fome, outra vez. Porque é a única refeição que podem ter. Há pessoas a ser despejadas. E, portanto, estamos a falar de que isto não tem que ser assim. Não é porque lá no centro da Europa decidem isto ou aquilo, ou porque isto agora não podemos tomar aqui as tais medidas corajosas que metam as pessoas no centro das preocupações e que ataquem estes lucros. Porque ouvimos muito, o PS também vai nesse embalo, mas principalmente a direita, mas volto a referir, o PS está cada vez mais encostado a esta ideia da política fiscal e, portanto, vamos baixar impostos. Nós o que consideramos, os impostos são questões importantes para o investimento, não é? O governo precisa o Estado precisa dessas receitas. Agora, o que também dizemos, ao contrário do que as políticas dos governos PS, PSD, CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega defendem, é que há impostos a mais para quem trabalha e impostos a menos para quem tem os grandes lucros extraordinários. E este Orçamento de Estado também traduz isto. E, na prática, o que este Orçamento de Estado ali tem são um conjunto curto de medidas numa lógica assistencialista e não na elevação das condições de vida concretas do povo e de quem trabalha.
porque nós, de facto, por mais que se queira dizer, há um corte nas pensões e nas reformas, porque se alterou os critérios da lei, os reformados iriam receber um valor, e o que o governo do PS está a dizer é que, alterando a fórmula, eles vão receber menos daquilo que tinham direito, cumprida a lei, portanto alteraram para cortar efetivamente as pensões, embora o PSD não se possa limpar aqui de responsabilidades, porque felizmente em 2015 terminou, mas eles tinham uma perspectiva de 300 milhões de cortes na Segurança Social e, portanto, também nunca quiseram elevar essas condições de vida. O que o PCP propõe é em pelo menos um aumento de 50 euros em cumprir a lei, portanto, para além de cumprir a lei, haja um aumento de 50 euros e o aumento do salário mínimo para 850 euros em janeiro, para além da elevação do aumento do salário médio, porque nós temos um problema, é que há muitas carreiras a serem comidas pelo aumento do salário mínimo nacional, que é justo que seja aumentado, precisa de ser mais aumentado e, portanto, também defendemos que todos os trabalhadores recebam pelo menos 10% de aumento do salário e em pelo menos 100 euros de aumento. Isto são medidas corajosas, porque não adianta dizer que se aumenta 2%, que se aumenta 10 euros ou 20 euros, que se dá este apoio ou aquele, se as pessoas continuam a perder poder de compra, porque esses aumentos nem sequer servem para repor o poder de compra perdido. E vão continuar a ir ao supermercado e a ver os produtos cada vez a aumentar mais, a ir à farmácia aos reformados, a escolher que medicamentos é que levam e quais é que não levam, e as pessoas já não se poderem aquecer no inverno ou por aí fora. E, portanto, estamos a falar de opções, de medidas, que, mais uma vez, a balança pende para quem tem mais e muita dificuldade e falta de coragem e, assumidamente, do ponto de vista de estratégia e de opções políticas que não querem atacar este problema A de Patrícia há frente. pouco falou aqui sobre fixação de preços. Há setores concretos onde isso poderia ser Sim, aplicado ou não? Isto antes de naturalmente. passar aqui a palavra ao Francisco. Sim, e muito rapidamente, para combater as margens especulativas, como estava a dizer, nomeadamente na questão dos combustíveis e da energia e de bens alimentares, porque se houver a opção de fixar e tabelar os limites pelos quais os preços não podem aumentar, é uma contribuição, porque a inflação é isso. A inflação é o controle dos preços. Francisco Brito, este era um ponto que tu querias abordar agora na conversa. Deixaste logo essa pista no início. Que entendimento tens? Deve haver uma fixação de preços, por exemplo, e um controle de preços tabulado, por exemplo, no setor da energia, como já existiu até ao início do milénio, aqui em Portugal? Bem, é assim, a questão da fixação de preços leva-nos logo para uma questão de falta de liberdade, não é? Ou seja, isto é algo que me faz logo confusão à partida, não porque concordo que existam lucros especulativos, como é falado, e se existirem de facto, até porque recentemente saiu uma notícia sobre lucros de uma das grandes empresas energéticas, e que apontam não para os lucros obtidos com a venda de energia em Portugal, mas sim com a exploração de energia no estrangeiro. Portanto, isso é algo que não nos afeta. Aliás, se nos afetar é positivamente, quer dizer que é dinheiro que está a entrar na nossa economia por via da exploração de energia noutros países. Não é essa a questão que estou a falar, mas a fixação dos preços de forma generalizada. Porquê? Porque se a economia funcionar, ou seja, se nós tivermos uma economia robusta, nós não precisamos disso. Aliás, nós beneficiamos se existir liberdade económica. Também me faz muita confusão esta lógica da esquerda e da extrema-esquerda com esta questão dos impostos e da obrigatoriedade de impostos, não é? Ou seja, o Estado tem que ser uma mega máquina, ou seja, tem que ter uma dimensão absurda, tem que cobrar grande parte daquilo que nós supostamente recebemos para que seja o Estado a gerir, ou seja, o Estado escolhe onde nós vivemos por via da habitação social, o Estado daqui nada escolhe o que nós comemos por via das cantinas sociais. Parece que todos nós temos de estar nesta baliza. E depois agravado pela questão do ordenado mínimo, quer dizer, que é a grande luta da esquerda, não é? Que foi a subida do ordenado mínimo, e ainda bem que subiu. A questão é que esqueceram-se tudo o resto, porque o ordenado médio daqui nada está como o ordenado mínimo. E isto é preocupante, ou seja, parece que a esquerda e a extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda, a CDU, parece que todos querem que nós estejamos a receber o ordenado mínimo. Parece que não pode haver mais do que isso. Isto, confesso, que faz-me alguma confusão, porque acho que a nossa economia tem que ser muito mais do que isto, deve ser muito mais livre, e se ela for muito mais livre, basta olharmos para outros exemplos de outras economias, até mesmo europeias, e principalmente do centro e norte da Europa, nós percebemos que outros modelos económicos, outros tipos de regimes políticos até
que privilegiam esses regimes económicos mais livres e com menos impostos são melhores para as pessoas são mais felizes, as pessoas não vivem em casa a tremer o dente como nós, porque têm mais condições nas casas, têm aquecimento, têm energia, conseguem, e algumas delas neste momento até estão com grandes problemas pela dependência que tinham de países como a Rússia, e vão dar a volta muito provavelmente até mais rápido do que nós, que nem sequer temos essa dependência como eles, ou seja, estão muito mais capacitados e preparados para isto. Eu acho que, pronto, enfim, são muito menos presos a certas ideologias. Até porque, assim, esta questão da limitação de preço e tudo isto, e há pouco até a Patrícia estava a falar, nós já vimos na União Soviética, não é? Nós vimos que a União Soviética foi um fracasso, portanto, acho que não faz sentido ir por aí, temos que flexibilizar de outra forma. Portanto, eu acho, e para concluir, também para não me estender, eu acho que a solução deve passar efetivamente por diminuir a carga fiscal, por diminuir as taxas de IRS, diminuir o IVA, ou seja, quando nós vemos o governo a implementar medidas, algumas delas até parecem disparatadas, e quando nós percebemos o que é que está por trás delas a nível de serviços do Estado, ou seja, quantas pessoas e quanto é que custa aplicar estas medidas na prática, é um absurdo. Por exemplo, esta questão dos 125 euros, a questão dos vales para a energia, os 10 euros mensais, a quantidade de trabalho que está efetivamente do Estado e a quantidade de pessoas envolvidas nisto é um absurdo, quando podia-se baixar o IVA. É simples e afetava toda a gente. Baixa-se o IVA, resolve-se a questão. Ou pelo menos ajuda-se a resolver a questão. Apoios nos abonos mensais, ou seja, aumentar os apoios sociais, as pensões, os rendimentos em percentagem igual à inflação. Quer dizer, o Estado não pode continuar aqui a ver a inflação subir, a reter dinheiro porque está a ganhar mais dinheiro por via dos impostos, porque os impostos são aplicados em questões percentuais, ou seja, se existe maior valor gasto, existe maior valor de cobrança de imposto. Portanto, eu acho que o Estado de uma vez por todas tem que nos dar liberdade económica e nos deixar de obrigar a estarmos sujeitos ao assalto dos 50% de impostos acumulados, não é? Dentro da tua intervenção, percebo que há pelo menos um ponto em comum com a Patrícia, que é em que concordam, que é a necessidade de aumentar as prestações sociais de acordo com o que está previsto na lei. É isso. Exatamente. É sim, Ok. é fundamental. Quer Bem, dizer, esse nós não ponto. podemos ter inflações de quase 10% Sim. daqui a pouco e ter aumentos de 5%. Quer dizer, isto não faz sentido. Luís Pardal, o governo durante muito tempo também foi muito. Teve muito. Não quis muito mexer na questão fiscal e já se percebeu que há uma aposta grande também do governo na estabilidade ou no controle do déficit e da dívida. Mas que soluções é que podem ser então implementadas e já foram aqui deixados alguns caminhos? Será pela fixação de alguns preços ou será pelo alívio fiscal ou até pelo aumento de alguns rendimentos que diretamente dependem do Estado? É que a discussão, enfim, aquilo que temos em cima da mesa é precisamente um conjunto de medidas que atacam esses três vetores. Portanto, porque é preciso reforçar os rendimentos. Já foram enunciadas aqui e são conhecidas já uma série de medidas que vão reforçar o rendimento das famílias. A promoção do investimento. É preciso promover o investimento. Quer dizer, e ao mesmo tempo reduzir a dívida pública. Portanto, nós estamos a conseguir fazer isto. Os resultados de 2022 estão a superar as expectativas, exceto a inflação. A inflação é aqui o grande ponto de toda esta discussão. E ela, sobretudo, só está a acontecer com esta dimensão por causa da guerra da Rússia. Não tínhamos aqui ilusões. É sobretudo por esta causa. E, portanto, está aqui, naturalmente, que o governo implementa uma série de medidas no nosso país, mas existe também, enfim, e era importante também, aqui agora, em breve haverá uma reunião na Cimeira dos Ministros das Finanças da Zona Euro, e, portanto, esta discussão aqui terá que combater, por um lado, a inflação, terá que haver aqui também alguma concertação, por causa desta razão, da energia, e por outro lado, é preciso haver aqui uma discussão muito grande, até que ponto é que a subida das taxas de juros poderá ser benéfica, que naturalmente que não é, portanto isso é muito claro. Mas eu gostava de poder dar aqui um exemplo muito simples, para que as pessoas também possam, digamos,
materializar um bocadinho aquilo que são o conjunto das medidas. Por exemplo, um casal que tem 2 filhos, em que a mãe recebe um salário bruto na ordem, enfim, dos 1.400 euros, trabalha por uma empresa privada. O pai recebe um salário bruto de 1.150 euros. Tem 2 filhos, como disse há pouco, um de 8 anos e um de 5 anos. Tem uma renda de 700 euros por mês. E cada pai e mãe tem um passo mensal de transportes de 40 euros por mês. As medidas que estão a ser discutidas para o Orçamento de Estado de 2023 refletem um aumento de cerca de 3.200 euros. Portanto, no conjunto de um ano. Portanto, é um aumento no rendimento das famílias, pelas diversas vias que estávamos aqui a falar, na ordem dos 3.200 euros. Portanto, isto é significativo. Enfim, se perguntam se chega, eventualmente poderá não chegar. Há aqui muitos fatores, nomeadamente a evolução da guerra, nomeadamente a capacidade que os bancos também vão ter, como disse há pouco, acredito que é interesse da banca que não aconteça aquilo que já aconteceu no passado, mas é um aumento de 3.200 euros. Portanto, é um exemplo, na prática, daquilo que estamos aqui a falar. São um conjunto de medidas muito diferentes, desde a habitação, desde a contenção dos preços de energia. Por exemplo, os passos dos transportes públicos, o Governo já disse que irá manter. Mas irá manter como? Bem, suportando, digamos, essa diferença, mas que é importante para poder apoiar as famílias. A injeção de preços, da redução de preços da energia, portanto da eletricidade e do gás. É preciso que isso aconteça. A redução do IVA aliás, isso até já entrou em 2022 e assim se manterá até final de 2023. Portanto, estes são um conjunto, né? Mesmo do rendimento dos jovens, há um aumento em 30% para o reforço da porta 65. Portanto, é também outro exemplo. O abono das famílias será aumentado de 50 euros por mês por cada criança, portanto, que será fixo, não é? E há um aumento da dedução de IRS a partir do segundo filho, 750 para 900 euros. Portanto, este orçamento de Estado que nós estamos aqui a falar é claramente, enfim, também nem poderia ser de outra forma, face a todo o contexto, mas é um grande esforço que se está aqui a fazer em termos, digamos, de matriz, como nunca foi feito. Luís, então só uma pergunta para concluir. Referes que está a ser feito um esforço político no país para melhorar alguns rendimentos. Garantindo contas certas, garantindo as contas certas também. Através desses mecanismos. Será que isso não colide, então, depois com o que é dito por diversos economistas e pelo Banco Central Europeu, de que as medidas de políticas que aumentam rendimentos podem gerar um aumento da inflação, estar a alimentar a inflação? Não porque lá está, voltamos aqui ao princípio, esta inflação não é resultado do aumento da procura. Esta inflação, como eu disse há pouco, artificial, enfim, não é artificial porque ela existe na realidade, mas ela foi artificializada com um ponto muito específico, que é o aumento da energia. E, portanto, o aumento da energia reflete-se em tudo, sobretudo desde a produção, dos transportes, e que se reflete. As televisões não estão a aumentar 200 euros, pelo menos para já. O que está a aumentar são os bens alimentares. E, portanto, isso é dramático para todos nós. Muito bem, do primeiro tema que a Patrícia aqui nos trouxe, foi a proposta da Patrícia Machado, o aumento do custo de vida, a inflação, as medidas que estão a ser propostas. Deixámos aqui várias respostas para todos podermos pensar sobre o assunto e também achar quais são as soluções. Vamos a um tema mais local, curiosamente também ligado com o endividamento. Não é propriamente uma novidade, mas todos os anos é lançado um documento pela ordem dos oficiais de contas, dos contabilistas e oficiais de contas,
sobre o endividamento das autarquias. Évora, Reguengos e Alandroal estão nessa lista, ultrapassaram os limites de endividamento em 2021. Segundo a Lei das Finanças Locais, estes municípios poderão ter cortes de 10% nas transferências do Estado e devem requerer a aplicação de um plano de saneamento financeiro. Évora já não tem nenhum desses planos. Ao todo, 20 municípios ultrapassaram os limites de endividamento de acordo com este anuário financeiro dos municípios portugueses. Patrícia Machado, porquê é que subsiste esta situação já identificada de dívida? Sabemos que a autarquia tinha uma dívida elevada, mas tantas vezes já foram apresentadas soluções. Porquê é que ainda se está neste top 20? Qual é o motivo para estar neste local? Bem, há um primeiro aspecto que queria colocar e eu acho que nenhum dos que aqui estamos poderá garantir a 100% de que este estudo, qual a viabilidade real deste estudo, até porque não é novo, há algumas contestações noutros momentos a este tipo de estudo desta entidade. Aliás, já depois desta publicação, a CIMAC, porque há aqui alguns aspectos que se cruzam dos vários municípios do Alentejo Central, mas a CIMAC, portanto, já tomou posição no sentido de pedir clarificação e exigir clarificação sobre alguns elementos que ali estão, indo até ao ponto de exigir a retificação de alguns problemas em concreto. Pronto. Ou seja, onde é que subsiste essa necessidade de retificação? É que não deve ser incluído na dívida o que não é dívida. Ou seja, uma coisa são compromissos financeiros, quando se está a elaborar um projeto, quando se anuncia um projeto, outra coisa é uma faturação depois do projeto estar concretizado. Portanto, ou seja, uma coisa são contratos de investimento, outra coisa é aquilo que já constitui dívida. E é aí que reside aquilo que nos parece que é pouco claro e que não corresponde. Dando o exemplo de Évora, por exemplo, está em discussão esta questão do plano de concessão dos transportes. Estamos a falar de uma verba que rondará os 6 milhões de euros, né, sobre esta questão concreta da concessão dos transportes. Ora, esta verba a ser concretizado é para ir libertando... É o contrato do próximo ano, não é? É para ir libertando ao longo de 10 anos, porque aquilo é um contrato com um tempo. Portanto, não faz sentido considerar que é dívida aquilo que constitui de facto um compromisso. O mesmo se pode dizer ao tal projeto que é mais vasto no plano dos municípios, que é da eficiência energética, em que já parece que está confirmado que esse elemento estava contabilizado naquele relatório e que lá está, é um compromisso de que é cerca de 9 milhões de euros e que, portanto, ainda não é matéria faturada, não pode ser considerado como dívida. Dizer ainda que no caso da Câmara Municipal de Évora, em concreto, aquilo que está publicado das contas de 2021 é uma capacidade de endividamento de 7 milhões. Portanto, é no mínimo questionável. E acho muito bem que a CIMAC tenha feito, porque não é só o caso de Évora, que naturalmente estamos a falar de percursos diferentes, seja Évora, Reguengos e Alandroal, estamos a falar também de capacidade de gestão e equilíbrios financeiros que cada uma das gestões tem. Nós sabemos que o Alandroal e Reguengos têm dívidas de 14 e 21 milhões de euros, respectivamente. Aqueles municípios que estão nas margens mais próximas do endividamento facilmente entram nestes relatórios, mas a gente depois na segunda volta pode falar. Eu acho que a gente será de sublinhar, de facto, o percurso de cada um destes municípios e a capacidade de equilíbrio financeiro, falando concretamente aqui para os nossos ouvintes, no caso de Évora, que muitas dúvidas relativamente a este relatório, muito positivo esta exigência por parte da CIMAC e que não se baralha aquilo que é a dívida do que são compromissos de ordem financeira, que são para ser libertos ao longo dos anos e, portanto, não constituem ainda faturação, ou seja, não podem constituir ainda como identificação de dívida. Francisco Brito, que comentário fazes este ranking, mais um, neste caso do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que é um ranking, digamos assim, um anuário baseado também na informação que está disponível no Tribunal de Contas. Portanto, obrigatório por lei. Exatamente, ou seja, a partida, ainda por cima, é elaborado por técnicos oficiais de contas. À partida, eles saberão e terão rigor nessa matéria, mas eles, sem dúvida, que serão
as melhores pessoas, ou neste caso a melhor entidade, para esclarecer qual é que é a metodologia. Aliás, o próprio relatório deveria ter essa informação disponível, até por bem de todo este esclarecimento e para não existirem estas dúvidas. No fundo, eu acho que aqui é fundamental que o município de Évora venha esclarecer de uma vez por todas o que é que está em causa, ou seja, as explicações dadas até ao momento não satisfazem os évorenses. Estará em causa, aparentemente, a aquisição das lâmpadas no valor de 9 milhões de euros, ou seja, o projeto de eficiência energética que há pouco a Patrícia estava a falar. Entretanto, a Patrícia agora estava-nos a lançar já aqui outro elemento que tem a ver com a questão dos transportes, ou seja, é muito importante que o Presidente da Câmara venha esclarecer realmente o que é que se passa com esta questão e, efetivamente, qual é que é a dívida do município. Até porque, quer dizer, esta questão que foi falada do projeto de eficiência energética, dizer que não é uma dívida, que é um compromisso, quer dizer, isso não ficou claro, porque se existe efetivamente uma despesa, se ela não foi paga, é uma dívida, não é? Se não existir uma despesa, já é uma história completamente diferente. Portanto, eu acho que isto carece, de facto, de melhores explicações. Por outro lado, também já vimos que o mito das contas certas, com o qual a CDU se anda a pavonear, também é uma mentira, não é? Ou seja, é o excesso de dívida, é o dinheiro que desaparece, são os eventos que ninguém sabe quanto é que custam. Pelos vistos, as contas certas são, de facto, um embuste com o qual temos sido enganados. Aliás, as contas da CDU, só para deixar aqui essa nota, têm sido feitas, por exemplo, à custa do corte na juventude, que passou de 30 mil euros em 2020 para 10 mil em 2022. Mas, voltando aqui à questão da dívida, gostaria de chamar a atenção que em 2021, e de acordo com este anuário que está na base deste tema de hoje, foi pago mais de 1 milhão de euros em juros. Em 11 anos foram pagos mais de 26 milhões de euros em juros. Não nos podemos esquecer que, à conta dos amigos russos, a Câmara CDU verá agora esta taxa de juro aumentar ainda mais, o que irá aumentar ainda mais o valor pago. E, no fundo, pagamos todos nós. Portanto, isto de facto é muito grave. E eu acho que é essencial que exista uma clarificação em relação a isto tudo. Acho que, sinceramente, o próprio orçamento municipal deveria ser explicado aos évorenses. A questão da dívida foi muito falada na campanha autárquica e nós sabemos que nessas alturas às vezes há pouca clarividência destes valores e houve uma batalha entre PS e CDU em relação a esta questão da dívida. A verdade é que a Câmara de Évora tem uma dívida grande. Neste momento não sabemos quanto é que ela é, porque de acordo com o anuário ela será 66 milhões de euros. O Presidente da Câmara há uns meses disse que ela era de 57 milhões e acho que é fundamental de facto esta informação para que, por um lado, por uma questão de transparência, porque todos nós merecemos ter esse esclarecimento, e também com esse esclarecimento, naturalmente, conseguimos depois, ou pelo menos os intervenientes políticos, conseguem fazer um melhor trabalho de ajuda ao próprio município, nem que seja apontar caminhos que poderiam definir a diminuição da dívida. Luís Pardal, e no teu entendimento, que comentário fazes ao top 20 dos municípios endividados, Évora, Reguengos e Alandroal, a fazerem parte deste grupo? Bem, pelos vistos, os senhores técnicos oficiais de contas enganaram-se e o Tribunal de Contas também, mas enfim, essa clarificação é urgente que seja feita, porque o Sr. Presidente da Câmara já disse que a Câmara não tem um excesso de endividamento, aliás, até tem uma margem superior, não é, àquilo que a lei indica, de 7 milhões. Então ainda bem que temos essa margem, porque assim conseguimos explicar às pessoas porque é que não há investimento. Onde é que estão a repavimentação das estradas, onde é que está o investimento na aquisição de equipamentos urbanos, onde é que está o investimento na limpeza, na melhoria clara das acessibilidades. Se a Câmara já não está em excesso de endividamento, já não está em desequilíbrio financeiro estrutural, que há 2 anos que já está que anda a pedir à Degal, digamos, essa confirmação, mas não, ela ainda não apareceu, porque primeiro era uma declaração, depois já estava na plataforma, mas pronto, chegámos a novembro de 2022 e percebemos que as coisas, se calhar, não são bem assim. Aliás, este ano
Portanto, isto reporta a 2021, mas já há aqui alguma situação que não bate certo. Portanto, já este ano o nível de endividamento já começa a ser notório que é muito preocupante. Portanto, o Partido Socialista, na última Assembleia Municipal, inclusive, colocou esta questão, porque existem objetivos para o plano de saneamento financeiro. E no final de 2022, este é o objetivo, no final de 2022, o nível de endividamento deve ser inferior a 100%, portanto, da média da receita cobrada nos anos anteriores. O que é certo é que no final do primeiro semestre de 2022, ao invés de estar abaixo inferior a 100%, já estava em 133%. Mas isto já era um indicador que alguma coisa não está a correr bem e, portanto, que um dos objetivos pode não ser alcançado. Mas, reportando a 2021, há situações que não fazem sentido. Por exemplo, 31 de dezembro de 2021, Évora não tinha dívidas a fornecedores. Positivo, não é? Mas em 30 de junho deste ano já tem 1 milhão de dívidas a fornecedores, com 5 milhões de disponibilidades. Portanto, há aqui alguma coisa que não está a bater certo. E se calhar esta retórica de que está tudo sanado, se calhar não é bem assim. Portanto, isto é preocupante. Mas que se calhar, enfim, a seguir já vou explorar um bocadinho melhor também esta questão da dívida e deste argumentário que tem vindo a ser feito a retórica da CDU. Bem, que impacto então tem estas dívidas e este relatório também per si em Évora, Reguengos e Alandroal, Patrícia? Bem, as populações sabem bem o que é que são os impactos das dívidas e da falta de equilíbrio de gestão financeira, nomeadamente das câmaras do Partido Socialista. É bom recordar, os meus colegas de debate, particularmente o Luís Bardal, pode vir a dizer lá vêm eles, mas é uma realidade. Naturalmente, a memória normalmente é curta, mas eram 95 milhões de euros que estavam em dívida e que precisaram, e um PAEL, e de facto foi necessário, apesar de preconceitos como o Francisco Brito sistematicamente já hoje ao longo do dia tem vindo a colocar, quando há falta de argumentos, lá vem a Rússia, os amigos, isto e aquilo, portanto, numa clara falta de seriedade do ponto de vista de rigor daquilo que é a análise das posições da CDU e do PCP, mas passando isso ao lado, pode-se usar todos os argumentos, mas o que é facto é que se há matéria, entre muitas outras, do projeto autárquico do PCP e da CDU, é de facto, aí sim, contas certas e equilíbrios financeiros, mesmo perante situações, já lá diria qualquer coisa sobre aquelas que nós estamos a passar hoje, fruto e resultado de políticas concretas que não são do PCP nem da CDU. Pronto, mas é bom lembrar que as populações sabem bem o que é ter dinheiro e gastá-lo sem uma perspectiva ou não ter dinheiro e gastá-lo à mesma. Portanto, 95 milhões de euros. Aqui sabemos o que era a situação e que ainda é hoje em Reguengos e sabemos a situação do Alandroal. Portanto, as populações naturalmente pagam e pagam bem do ponto de vista daquilo que se podia investir e não é permitido, daquilo que se tem que cortar. É bom lembrar que nem as viaturas do município podiam ir abastecer os depósitos porque ninguém lhe fiava. É bom não esquecer isto. Portanto, tinha que ser com dinheiro vivo. Portanto, o tal estado em que a autarquia estava. A gente bem sabe que nas eleições, na campanha eleitoral, o candidato do PS vinha dizer se há dinheiro que se invista sem margem de dúvidas em tudo. Dizer que não há investimento não é rigoroso, não é verdade. Ainda bem recentemente se inaugurou o Moinho de Alto São Bento, portanto, uma questão importantíssima. Do ponto de vista cultural, os investimentos que têm sido feitos ao longo do tempo, da rede viária, que são quilómetros e quilómetros e que se está a pouco e pouco, nomeadamente com o investimento da aquisição de uma máquina no ano passado de repavimentação, mas também da rede de água, com aquilo que foi o contrato absolutamente ruinoso em que está-se a pagar milhares e milhares e milhares de euros do contrato ruinoso que a gestão do PS fez relativamente às águas e que as populações dos canaviais e de outras zonas do concelho bem conhecem o que é que isso se traduziu do ponto de vista de investimento e de capacitação
para intervir e da resposta em termos financeiros que é necessária para intervir e que a pouco e pouco com a possibilidade financeira que existe, portanto, há custos naturalmente. Agora, o que se está aqui a falar, e bem que a CIMAC pediu esta retificação, porque não é só Évora, Alandroal e Reguengos, são outras câmaras que isto entra nas contas quando não deveria de entrar, a questão do projeto de eficiência energética. É natural que aqueles que estejam mais no limite possam rapidamente passar para o outro lado, digamos assim. Mas, para além de recordar essa questão, há de facto coisas que não estão a bater certo. E era importante trazer para esta discussão aquilo que são quanto é que o governo do PS, mas também do PSD e do CDS, colocam nos orçamentos de Estado relativamente às transferências para o poder local. Tem havido sistematicamente uma perda da capacidade. Ao mesmo tempo que o PS e o PSD foram pai e mãe da transferência de competências. E, portanto, ou, por exemplo, do fim das freguesias com a agregação. Pai e mãe. E, portanto, com as consequências diretas que isso tem. Ora, se corta na transferência e, ao mesmo tempo, transferem cargos, não lhe dando a verba por quanto é que a Câmara, seja de Évora, seja outra qualquer, estão a pagar com a transferência de competências na área da educação que já está desde 1 de Abril. É ver as contas do valor acima daquilo que é transferido. Ora, se vai para ali, tem que cortar em algum lado. Acabámos de falar da questão do aumento de custo de vida. Os preços das coisas, daquilo que custava tapar um buraco, não tem qualquer comparação com é hoje. Os empreiteiros hoje já não fazem os mesmos orçamentos que faziam. Portanto, há também aqui uma questão de subfinanciamento do Orçamento do sim, Estado para as autarquias, para essas coisas. Só assim. para terminar com uma questão que é, há o relatório de contas anual que os partidos têm todo o direito e dever de exigir que seja explicado, e mesmo na matéria de discussão do Orçamento Municipal, são momentos por excelência que cada um pode e deve exigir essas explicações. Passo para o Francisco. Francisco, que impactos tem então em Évora, Reguengos e Alandroal estar neste top 20? Per si, estar nesta lista, o que é que isto também significa? Porque tem, claro, também tem um significado o pertencer a esta lista, não só pela própria dívida em si, mas pela dívida existente, claro. Bem, antes dessa questão, só esclarecer aqui que a posição da CDU tem sido muito clara em relação à proximidade com a Rússia, e também é muito claro para todos nós que neste momento o estado em que o mundo está e a inflação tem a ver com a Rússia, única e exclusivamente. Aliás, claro que houve a questão da pandemia, que seria ultrapassável, aliás, por isso é que também existe o PRR e por aí fora, mas aqui a posição da CDU é muito clara. Em relação a argumentos, bem, o que dizer quando a posição da CDU é um disco riscado sobre o PAEL, que já estamos todos fartos de ouvir. Aliás, já saímos do PAEL, o PAEL ainda continua a ser argumento, a CDU, se continuar a ser poder, o PAEL continua a ser argumento. Enfim, passando essa questão à frente, em relação especificamente à cidade de Évora, enfim, isto é uma questão que também afeta Reguengos e Alandroal. Em relação à cidade de Évora, temos uma cidade num estado deplorável, não é? Temos tudo por fazer ao nível do investimento. As infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento a necessitarem de uma reabilitação integral, uma rede de ciclovias, ou seja, de mobilidade que nem sequer existe, uma rede viária num estado lastimável, equipamentos públicos que não existem, e a somar a isto tudo temos uma dívida brutal contraída pela CDU e pelo PS. Aliás, teoricamente, nós neste momento estaríamos, se a dívida estiver no nível que os dados apontam, nós estamos no ponto em que a CDU corrigiu a dívida do PS e agora estará supostamente a entrar no valor de dívida que a CDU contraiu antes do PS ir para a gestão municipal. Também foi uma dívida brutal, que tem sido argumentada, porque era preciso fazer tudo, e todos nós sabemos que depois do 25 de Abril havia tudo por fazer. A verdade é que foi feito de uma forma em que foi constituído apenas como dívida, ou seja, os investimentos, supostamente seriam investimentos, foram despesa. Não houve investimento, porque neste momento nós andamos a pagar isto tudo, décadas depois. Aliás, eu quando nasci já a Câmara tinha uma dívida brutal, continua cada vez a ter uma dívida maior, pronto, até um pico, e felizmente agora aponta
para uma descida, mas a dívida continua a ser enorme. E a verdade é que nós hoje olhamos e há pessoas que de manhã acordam, não podem tomar banho porque não têm água em casa, porque há mil e uma rupturas. Depois temos o suposto investimento, fazem ciclovias e na realidade as ciclovias têm que ser feitas duas vezes, porque é feita uma vez com o investimento inicial e a seguir têm que esburacar aquilo tudo e parti-la toda porque por baixo estavam infraestruturas que não se lembraram de mudar ou que alegam que não tinham financiamento para elas, quando, enfim, todos nós sabemos que há formas e formas de fazer as coisas. Há investimentos que também são prioritários neste sentido. Portanto, temos tudo por fazer e a verdade é que temos uma dívida brutal que nos está agora a impossibilitar de fazermos todas estas correções e impossibilitará quem vier a seguir em 2025, se não for antes. Portanto, isto é algo que nos preocupa. É algo que a Câmara Municipal deve repensar também em termos de modelo de gestão e quanto a isso eu acho que temos que olhar para o topo da tabela e ver quem é que lidera neste caso. Por exemplo, temos a AGER, que é uma empresa municipal de Braga, que conseguiu um resultado económico de 7 milhões de euros positivos, de acordo com o anuário. As áreas de intervenção são a recolha de lixo, são o abastecimento de água, o saneamento, a limpeza urbana e o canil. Por isso, quando ouvimos a CDU a repelir a gestão empresarial, percebemos que, enfim, deve ter a ver com um claro desconhecimento do que são os bons modelos de gestão. Ou seja, o impacto do que aqui existe é encontrar outros modelos e dás a sugestão de criação de modelos empresariais municipais para diversos Municipais, setores, ou é isso? seja, e a questão aqui tem a ver passo- deixa-me só concluir, a questão aqui do empresarial não é uma questão Tem de ser ideológica mesmo por defeito, rápido, Francisco. certo? É só, tem a ver até pela própria contratação pública, tem a ver com outros modelos que podem ser aplicados. Luís Pardal, já dizia José Sócrates, as dívidas têm de se ir pagando. Vão-se pagando. E aqui que impactos é que isto é que tem as dívidas em Évora, Reguengos e Landroal? Pois, enfim, vão-se pagando, mas de facto as contas certas, hoje em dia isso não é questionável, pelo contrário, essa é uma das principais linhas de atuação e ainda bem da gestão pública e da gestão do erário público, e esse deve ser sempre o foco. Mas voltando aqui ao tema, a CDU às vezes parece que se esquece do passado. Que é assim, portanto, isto a dívida o PAEL e a dívida tem sido o grande argumentário e muito bem feito. Eu acho que se deve de reconhecer que a CDU tem feito muito bem esse trabalho de colocar todo o foco da governação neste tema, mas as pessoas estão cansadas de ouvir este argumentário. Quer dizer, já se passaram 2 anos de que supostamente está tudo sanado e continuamos com este fantasma e que irá continuar. Aliás, se a CDU continuar a governar, podemos dizer quantos anos é que a CDU já está a governar o nosso Conselho. Vai no 10º mandato. São 37 anos, não é? O PS governou 3 mandatos e é o culpado de tudo. Quer dizer, no último mandato, aliás, em 2013, não é? A dívida era de 74 milhões de euros. E isto é o que está no relatório. Portanto, não há aqui invenções, é o que está no relatório. Mas quando o PS assumiu a autarquia em 2001, sabe quanto é que era a dívida? Estava apurada de uma auditoria externa. 14,6 milhões de contos. Quanto é que é isto? 73 milhões de euros. Portanto, andamos com esta retórica, mas depois esquecemos disto. Quer dizer, e isto é que acho que isto é impressionante. Quer dizer, é certo, é verdade que houve aqui a necessidade, por um lado, que não havia também, se calhar, outra escapatória, outra saída, que era recorrer ao PAEL, não é? Mas, e portanto, como o PAEL é o culpado de tudo e portanto o PS é culpado de tudo. Quer dizer, mas esta dívida já vem de há décadas, de há anos, e sobretudo da gestão da CDU, que governa a nossa cidade,
há quase 40 anos. Não é? E, portanto, quando se diz assim, reduzimos o prazo de pagamentos para 100 dias, não é? De 800 dias para 100 dias. Pois, então, quando caiu os 32 milhões de euros do PAEL, é natural, quer dizer, não ficava lá parado, não é? Quer dizer, o dinheiro não fica lá parado, teve que ser pago as dívidas aos fornecedores. Portanto, é disso que estamos a falar. Portanto, isto não é preciso ser um grande gestor público para conseguir aplicar 32 milhões de euros a quem deve ser, que é pagar as dívidas. E por outro lado, a hipoteca, quer dizer, outro argumentário, que é a hipoteca de 20 anos, com o PS recuperámos a autonomia, não é? Portanto, o que é a saída do PAEL? A CDU contraiu uma dívida, um empréstimo bancário, no valor de 33 milhões de euros. E está a pagar, e portanto, pagou com esse dinheiro aquilo que é o equivalente do PAEL. Agora, existe aqui uma dívida e tem juros associados. E os juros não têm uma taxa fixa. Portanto, nos próximos anos vamos pagar bem, de juros por causa desta situação. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que o investimento vai ficar comprometido. Tenho a certeza absoluta que o Executivo da Câmara Municipal vai recorrer a todos os mecanismos legais, e seja lá como for, para que não tenha que, digamos, recorrer a outro plano de saneamento financeiro, não é? Porque isso, enfim, seria catastrófico para a gestão da CDU e, portanto, como diz o ditado, pela boca, enfim, e escuso de dizer o resto. Agora, não. São esses os impactos. O principal impacto, então, é o pagamento futuro da dívida existente e o aumento da taxa de juros. Parece que fazemos quase uma ligação ao início do nosso programa. Bem, estamos mesmo no fim deste sim, não ou talvez. Vamos lá. Patrícia, nota final com um tema que avalias, um sim, um não, ou há aqui uma questão que te levanta dúvidas e que ainda não podes ter um caminho traçado? Eu, sobre isto que vou colocar, não tenho dúvidas nenhumas, porque de facto traduz bem aquilo que se diz e aquilo que se faz. Ainda há pouco o Francisco Brito falava da liberdade económica e eu voltava aqui ao tema que propus. No passado, certamente que o Francisco e se calhar também o Luís estarão de acordo sobre a tal liberdade económica que uns têm de aumentar os lucros e dos outros não terem o que pôr na mesa. No passado dia 5 de novembro, o Gonçalo Lobo Xavier, o chefe da Associação de Grandes Supermercados, teve a seguinte declaração: os preços ainda têm espaço para aumentar. Portanto, certamente que estamos a falar aqui da tal liberdade económica e para dizer então de um elemento concreto e de uma votação concreta. O PCP apresentou recentemente uma proposta de controle de preços do cabaz alimentar, com os produtos básicos daquilo da alimentação, que era necessário ter um controle efetivo de preços naqueles produtos em concretos, e a votação teve a seguinte resolução: rejeitada, com os votos contra do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega. E, portanto, uma coisa é aquilo que se diz, naturalmente outra coisa é aquilo que se faz. Portanto, é um não à continuação deste tipo de situações. Francisco Brito, e tu, que tema trazes e que nota final trazes, com o qual achas que sim, concordas, não, ou que ainda te levanta muitas dúvidas de caminho é esse? Bem, eu hoje trago-vos a baixa taxa de execução do PRR. Bem, a famosa bazuca está neste momento com uma taxa de execução de 6%. Relembro que esta bazuca, ou PRR, bem, como queiram chamar, foi criada para ajudar o país a recuperar da pandemia. O próprio nome, Plano de Recuperação e Resiliência, define essa ambição, mas por este andar será das duas uma. Ou uma mera tentativa de plano que termina com uma grande parte das verbas a serem devolvidas a Bruxelas, ou num plano implementado completamente fora de tempo e que contribuirá, mais uma vez, para o fracasso da estratégia socialista. Por isso, o meu não vai para a baixa taxa de execução da bazuca, que mais parece uma bombinha de carnaval. Luís Pardal, e tu, com que tema terminas? És tu a terminar? E a que tema é que dizes um sim, um não ou um talvez? Eu tenho um sim talvez, portanto o meu sim... Isso é uma novidade aqui no grupo. Quer dizer.
Não, enfim, porque acho que é muito simbólico e, portanto, antes de mais, eu quero saudar Jerónimo de Sousa. O meu sim é Jerónimo de Sousa pela sua pessoa, independentemente de questões ideológicas, é alguém que merece todo o respeito, não é? Pela vida que teve, em prol das causas sociais e públicas, e, portanto, o meu sim introdutório é Jerónimo de Sousa. O meu talvez é ao partido, porque com a mudança do secretário-geral talvez se consiga inverter esta escalada negativa que tem, com todas as posições face à Rússia e tudo mais. Portanto, é o meu talvez para o Partido Comunista. Muito bem, e assim chegamos ao final do programa de hoje, um programa em que, neste sim, não talvez, falámos sobre o aumento do custo de vida, que soluções e alternativas existem, e também do endividamento de Évora, Reguengos e Alandroal, municípios que estão no top 20 do anuário financeiro dos municípios portugueses. Voltamos de hoje a uma semana com Patrícia Machado, Luís Pardal e Francisco Brito. O meu nome é Luís Matias e de hoje a 8 dias cá nos encontramos. Pode escutar-nos sempre em dnfm.com. Boa tarde.